Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 19. Hoje eu quero falar para você sobre promessas, lutas, dores, desafios e como e o que faremos com as nossas promessas, com as nossas dores, com as nossas lutas. O que fazer com elas? 1 Samuel capítulo 30, de 1 a 19. Eu vou ler alternadamente alguns versículos. A maioria já deve conhecer essa história. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e estava ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos e 2 cachos de passas, e comeu, recobrou então um alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra todo o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todos aqueles despojos que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Fala glória a Deus. Eu vou só ler um texto do livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 27, diz assim: são estas gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naô e a Arã. E Arã gerou a Ló.
Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava Saraia, de Naor Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraia era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Feche seus olhos por um instante. Diga para Deus nesse instante: o que eu vou fazer, Senhor? Diga: o que eu vou fazer, Senhor? Com toda a minha luta, com todos os meus dramas, meus medos e meus desafios. O que eu vou fazer, Senhor? Com todas as minhas dores. Feche seus olhos e entregue ao Senhor nesse instante todo o teu coração, tudo o que pensa, que sente, todo medo, toda insegurança, e diga ao Senhor: fala, Pai, ao meu coração. Dirige, Senhor, a minha vida, assim como o Senhor dirigiu a vida de Abraão, assim como o Senhor dirigiu a vida de Davi. Dirige, Senhor, as nossas vidas. Pai, nesta noite, queremos te entregar toda a nossa vida, todas as nossas lutas, todos os desafios, os desertos, as dores, os traumas, os dramas, as inseguranças, as incertezas, nós queremos te entregar. Senhor Deus, diante de todos os nossos desafios, há grandes promessas sobre nós, sobre cada um aqui. Há promessas, ó Pai, que o Senhor já declarou sobre nós. Há promessas, ó Deus, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os grandes e os pequenos. Assim como havia promessas sobre a vida de Abraão, havia promessas sobre a vida de Davi. Ensina-nos, ó Deus, a resistir, a perseverar, a ter, Senhor, resistência em nosso coração, para vencer no dia da nossa angústia, para vencer no dia da nossa fraqueza. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra, Senhor, e o teu vaso. Nos esvaziamos de nós, para recebermos a porção que vem de ti sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor e podeis assentar. Pode se assentar. Quando a gente lê no livro de 1 Samuel, capítulo 30, é uma história bastante conhecida. O momento em que Davi, ele está se refugiando junto com os seus homens, no momento em que ele está fugindo de Saul. E quando nós olhamos para a vida de Davi, e olhamos para a vida de Abraão, olhamos para a vida de Ló, em todos eles, em todos os momentos, eles passaram por grandes lutas e por grandes aflições. Só que na cabeça de cada um deles havia também poderosas e maravilhosas promessas. Quem tem promessas de Deus, levanta a mão. Glória a Deus. O que você fará com as suas promessas? Como enxergar a realização das promessas? Porque tem a promessa. Só que tem a promessa e ao lado da promessa tem uma outra coisa que se chama realidade. Então eu olho a minha promessa e eu vejo a realidade do que eu estou vivendo. E diante desse processo de promessa e realização, tem uma caminhada, que é a caminhada de Deus conosco.
em que ele diz, eu te prometi. E nós achamos que porque Deus nos prometeu, estamos isentos das dores, isentos das aflições, isentos das adversidades. E não é verdade. Temos lutas e temos promessas. Só que no meio desse processo, Deus quer nos refinar e nos afinar com Ele. Amém? Então, para que eu realmente me sinta de bem com Deus, porque nós sofremos e nós temos um problema muito sério. É que quando eu estou ganhando, eu estou apaixonado por Deus. Quando está tudo bem financeiramente, então, sabe, tudo bem. De vez em quando, sabe, eu preciso de Deus. Quando as coisas estão difíceis, ou eu me jogo nos braços de Deus e me apego mais a Ele, ou eu me esfrio e me distancio e só fico na minha área de vítima, questionando a Deus o porquê daquilo. E na realidade, Deus quer de nós uma posição de que a gente se jogue mesmo na adversidade e permita que nessa situação Ele possa derramar um espírito de resistência e de maturidade sobre nós. Diga aleluia. Eu li Gênesis capítulo 11 porque eu me lembrei de um certo homem chamado Abraão. E Abraão foi um homem que tinha grandes e maravilhosas promessas na vida dele. Só que as promessas na vida de Abraão não o isentou ou o poupou das suas adversidades. Então Deus promete a Abraão, tira ele de Ur, tira ele lá de Harã e diz para ele assim, farei de ti pai de uma grande nação. Só que a Bíblia deixa claro que Sara era estéril. Então a gente às vezes fica meio confuso e nessa confusão não permitimos que Deus ele trabalhe em nós. Se o Senhor falou para você que você será pai, que você será mãe, creia nisso, porque você será pai e mãe de uma grande nação. Diga aleluia. Aí você olha para a vida do pai de Abraão. A palavra do Senhor diz que Tera, ele sai de Ur dos Caldeus, com a intenção de chegar até Canaã. E ele gera a Abraão, a Naor e a Harã. Esses 3 homens eram os 3 filhos de Tera. E ele sai de Ur com os seus 3 filhos na intenção de chegar até a terra de Canaã. Só que nesse percurso, nessa estrada, nesta caminhada, morre um dos seus filhos. Fala aí, Senhor. É complicado, né? É complicado, Senhor. Morre Harã. No que morre Harã, e Harã era o pai de Ló. Diga, estou entendendo mais ou menos essa família. Eu gosto muito de estudar as famílias, principalmente a vida dos patriarcas. Então, quando você olha para Tera, você vê que no momento em que morre Harã, que gerou a Ló, ele se estabelece ali naquela terra, em Harã, que é o mesmo nome do seu filho. E ali ele para, ali ele estaciona, ali ele simplesmente se estabeleceu ali. E ali a palavra do Senhor diz que Tera ficou em Harã e ele viveu 205 anos e morreu em Harã. Para onde que ele estava indo? Para Canaã. Não permita e tire, sabe, tenha muito cuidado. No meio do seu deserto, no meio das suas angústias,
no meio das suas lutas, não perca nunca a visão de Deus na sua vida. Não perca, sabe? A luta é grande. O que aconteceu aqui com este homem? No momento em que o seu filho Arã morre, a angústia entra no coração, a desesperança entra no coração. E eu fui ver no histórico de Arã, ele morre assassinado. E aquilo atingiu de uma maneira o coração de Tera. E ele desiste, e ele quase que se estabelece ali. Qual é o cuidado que nós temos que começar a ter? É de não herdarmos as dores dos nossos pais. Diga amém. De você não herdar a dor dos seus familiares. Porque no momento em que ele morre, Deus chega para Abraão e fala para Abraão: saia desta terra. Fala glória a Deus. Ele estava lá com o seu pai. No momento em que o pai de Abraão morre, Deus chega para Abraão e fala: saia desta terra. Tem coisas na sua vida que já é para você ter superado. Seja qual for a herança que você tenha herdado da sua família, e heranças e maldições familiares, influências, comece a dizer não, não, isso não faz mais parte da minha vida. Porque tem promessas sobre você que Deus deseja realizar. Diga aleluias. Quando Deus fala para Abraão, ele fala no capítulo 12, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, deixa tudo isso para trás, porque eu não quero você parado aí. Nós temos o péssimo hábito de parar nas histórias cabeludas de derrotas e de maldições das nossas famílias. Nos moldamos as características familiares. Não sei, talvez a característica da depressão. Não, porque minha avó era depressiva, minha mãe era, eu também sou. Não, porque meu avô era avarento, o meu pai era, eu também sou. Não, porque meu pai era mulherengo, meu bisavô era mulherengo, eu também sou. Não, porque ele era nervoso, eu também sou. Abraçamos e nos moldamos a isso. E Deus está dizendo assim: saia da sua parentela. Saia da influência maligna da sua parentela. Diga amém. Vocês conseguem enxergar a influência na herança familiar de cada um de vocês? Vocês conseguem fazer assim? Sim. Vocês conseguem enxergar? Eu enxergo como luz do meio-dia. E a cada um eu digo não. Isso não influenciará a minha vida. Porque eu tenho promessas. O que o diabo fez aqui com Tera? Feriu aquele homem a ponto de paralisar ele. Ele parou e ficou ali. Mas a intenção dele era ir até Canaã. E Deus olha para Abraão, filho de Tera. E no momento em que este vínculo é cortado, Deus chega a Abraão e fala: saia já daí. Fala glória a Deus. Deus está dizendo para você: saia já disso. Não quero, porque não podemos parar nas dores dos nossos familiares. Não podemos. Deus, mas eu sou, sabe, o jeito da minha mãe, o jeito do meu pai. Deus não quer que você pare, porque Ele está dizendo assim: saia desta terra.
porque eu tenho uma terra melhor para você. Diga aleluia, Pai. Eu tenho uma terra melhor para você. Eu tenho uma prima em Recife que ela estava falando no WhatsApp. E aí ela me chamou e ela falou, me conta o segredo. Aí eu falei, como assim segredo? Ela falou, me conte seu segredo. Eu falei, olha, eu sou tão desprovida de segredo, realmente não existe segredo. Né? Porque eu estava pensando outra coisa. Não tem segredo. Ela falou, não, mas olha, eu pego a tua foto, eu mostro para um monte de gente e falo, olha, é minha prima, é minha prima, é minha prima. Aí eu falei, glória a Deus. Aí eu falei para ela, que segredo que você quer saber? Por que você não envelhece? Aí eu brincando com ela, falei, porque eu casei com um homem bom. Aí ela caiu na risada. Porque tem um ditado que fala que mulher casa com homem bom não envelhece. Acho que é verdade. E aí eu falei para ela, o segredo na verdade, minha querida, é que a minha vida tem uma visão, que é servir a Deus. A minha visão é servir a Deus, é fazer a obra de Deus, é cuidar das coisas de Deus, cuidar da minha família, cuidar de pessoas, diga cuidar de pessoas. Sabe, o nosso problema é que a gente não tem prazer em cuidar de gente. A melhor coisa é você cuidar de gente. Diga, vou cuidar de gente. Amar as pessoas não é amar os seus queridinhos, porque os nossos queridinhos a gente ama espontaneamente. Mas é amar, cuidar, se preocupar, estar perto daqueles que realmente precisam de nós. E eu falei para ela, é você começar a voltar às origens e voltar ao campo da graça de Deus, de servir a Deus. Então nós não podemos parar nisso. Nós paramos nos nossos traumas, paramos nas nossas dores, olhamos para a promessa, só que eu estou sofrendo tanto, que eu esqueço que é a promessa de Deus. Então no meio da sua caminhada, nunca perca de vista, saia do campo da dor e do drama. Diga amém. É você começar a colocar um objetivo. Eu vou ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Amanhã eu serei mais curado do que eu fui hoje. Quando você olha para sua família, não congele o seu coração nisso. É uma resistência. Há uma resistência em melhorar. Diga, eu quero melhorar. Melhoração. Diga, melhoração. Diga, eu quero ser uma pessoa de melhor ação. O que é isso? É ter melhor ação em cima das tuas dores, dos seus dramas. Não congele, porque às vezes a gente congela os nossos sentimentos. Não, mas olhe, eu sou a vítima da situação. Eu li aqui sobre Davi. Davi, ele estava com 600 homens. Esses 600 homens não eram homens sarados, curados. Não eram homens que estavam ali felizes. Não, eram homens amargurados de espíritos. Só que ele não poderia de maneira alguma congelar os seus sentimentos em cima do que ele estava sofrendo. Qual era o sofrimento de Davi neste momento? Ele estava sofrendo a perda. Por que Davi estava em Ziglag? Porque ele estava fugindo de Saul. Ele fugiu de Saul. E ele não tinha onde se esconder. E ele vai e se esconde numa terra emprestada pelo rei dos filisteus. Ele pede emprestado e fala, posso me esconder? Porque ele não tinha onde ficar. Porque Saul estava no calcanhar dele para matar ele. E ele não tinha para onde ir, ele se esconde na terra dos filisteus. Fala, eita Deus. Você já não viveu assim, dizendo, Deus, não tenho para onde ir.
Pai, não tenho onde ficar, Senhor, e agora? Vou morar emprestado, vou viver, Senhor, de favor, Pai. Que situação, diga, não vou congelar os meus sentimentos nos meus dramas. Não congela o sentimento. Eu vivi na minha infância, a gente não tinha nem o que comer direito, porque meu pai foi muito próspero. Mas no dia que meu pai se achou bambambam, Deus deu uma rasteira nele bem dada. Bem dada. Sabe o que é perder tudo? Perdeu tudo. A gente comia pão com açúcar e chamate. E daí? Nossa, eu odeio chá. Eu amo chá. Eu sou uma charopeta de primeira. Tudo que é chá eu gosto. Chá de flor, chá de fruta, chá de abacaxi, tudo que é chá. Nossa, eu amo chá. Hoje eu fiquei até com dó que quebrou minha chaleirinha lá, sem querer. Ela vive cheia de chá. Então o que acontece? A gente congela. Não, mas eu sou traumatizado. Descongele os seus dramas. No momento em que Davi, ele olha para o rei dos filisteus e pede para ficar emprestado, junto com Davi está aqueles 600 homens. E o rei dos filisteus, ele ia atacar o povo de Israel. Fala misericórdia. Como Davi estava vivendo emprestado ali de favor, ele se oferece para batalhar junto com o rei contra o povo de Israel. Fala misericórdia. Olha uma coisa dessa. Então eu estou morando de favor, eu devo favor e de repente eu estou refém de uma situação. E ele chega para o rei dos filisteus e fala assim: olha, eu tenho 600 homens comigo e eu vou contigo lá nessa batalha. Aí os conselheiros, os príncipes, falam assim para o rei: não faça isso. Sabe quem é esse? Esse é aquele que canta, que cantam o nome dele. Davi venceu milhares, Saul venceu milhares. Lembra dessa musiquinha? Este matou milhares. Então este é aquele. Não queremos ele no meio do nosso povo. Eu fiquei pensando sobre isso. Por que eles rejeitaram a ajuda de Davi? Falou: não precisamos de você. Porque no sangue de Davi corria o sangue da marca de Israel. E no momento daquele campo de batalha ele podia mudar de história, mudar de rumo. Naquele momento Deus muda a rota da vida de Davi. Diga assim: não vou reclamar quando Deus muda a rota da minha vida. Aí o rei falou: olha, eu agradeço, mas você não pode vir com a gente. E Davi volta com os seus homens. Quando Davi chega em Ziglag, ele encontra as suas mulheres sequestradas, as suas casas queimadas, tudo destruído. Diga assim: eu tenho promessa. O que eu vou fazer agora com elas? Se eu estou morrendo no meu deserto, o que a gente vai fazer com as nossas promessas quando a gente está enfrentando tanta luta, tanta dor, tanto desafio, tanto não tenho? E aí a gente quer tomar decisões no meio da angústia. Vamos andar com Davi, porque eu preciso aprender a lidar com todos os meus desertos, com todas as minhas dores. Eu preciso aprender a lidar com todos os meus fracassos, com aquilo que não deu certo, com aquilo que acabou, com aquilo que se foi.
Quando Davi, ele chega em Ziglag, que ele vê tudo destruído, que ele vê as suas mulheres sequestradas, tudo queimado, ele se desespera, ele se angustia de uma maneira tão grande, que ele fala assim: e agora o que é que nós vamos fazer? Às vezes você olha para a sua vida e fala: Deus, que situação que eu estou, e há promessas sobre a minha vida, o que é que nós vamos fazer com as nossas promessas no dia da nossa angústia? Senhor, o que é que eu vou fazer se as minhas mulheres, se os meus filhos, os meus soldados estão todos chorando? O exército inteiro. Você já pensou? 600 homens chorando. A palavra do Senhor diz que versículo 4, então Davi e o povo que se achava com eles, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Primeira coisa, diga a Deus onde é que está doendo. Fala: Deus, está doendo isso. Está difícil até respirar direito, porque está doendo. Senhor, a minha dor, a minha perda foi grande. Mas no meio da tua luta, aprenda a ser produtivo em ação para com Deus. Diga glória a Deus. Porque no meio da nossa luta, nós temos o péssimo hábito de tomar decisões erradas. Eu estou enfrentando luta. Me afasto da igreja, me afasto dos meus irmãos, me afasto de Deus, congelo e não produzo mais. Ao contrário, eu tenho que me apegar a Deus e ser produtivo nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Você pediu a Deus para Ele abrir a porta, Ele abriu a porta. Então eu sossego, porque eu não preciso mais tanto assim. Estou cansada, estou cansado demais para servir e para sacrificar um pouco do meu tempo a Deus. Diga assim: em nome de Jesus, vou começar a ser produtivo. Duas formas de você vencer a sua dor e os seus dramas. Primeiramente, mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus. Mergulhar em Deus é conversar com Deus. É gastar tempo com Deus. Como é que você quer que Deus te ajude se você não desenvolve um relacionamento íntimo com Deus? Sabe o relacionamento íntimo? Dele ver o barulho do seu sapato, procurando o teu lugar de oração e dizer: lá vem o meu filho, a minha filha. Desenvolva. Porque Davi, ele olhou para aquilo. Ele estava sofrendo, chorando, junto com os seus homens. Até o momento em que ele pega a estola sacerdotal e ele busca a presença de Deus. Ele ficou um dia inteiro chorando, se lamentando, se angustiando por toda a sua perda. Diga: mas eu tenho promessa. Havia promessa sobre a vida de Davi? Vocês podem se lembrar de umas 2, 3 promessas? Davi seria rei. Davi era adorador. Davi era guerreiro. Davi era um poeta. Era um levita. Mas ele era um guerreiro de Deus. Diga a Deus onde é que dói. Você pode até chorar. A palavra do Senhor diz que o nosso choro,
ele dura quanto tempo? 1 ano, 10 anos, 20 anos? Que coisa, né? Mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele te dá o direito de chorar. Mas ele não te dá o direito de se viciar ao choro. Ele fala assim: eu estou ouvindo seu choro. Olha que coisa interessante. Quando você lê o texto, você vê todos eles chorando. Você não vê Deus falando nada. Está todo mundo chorando. O campo de batalha, todo mundo olhando a imagem feia. Então, quando você mergulha em Deus, quando você abre o seu coração para Deus, quando você diz para Deus: Deus, está doendo. Deus, estou triste. Deus, estou angustiado. Deus, eu estou preocupado. É o momento em que você mergulha em Deus e diz: eu preciso ser curada. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto da minha dor. E farei isto mergulhando na presença de Deus. Diga amém. Põe a mão no seu coração e fala: está doendo. Mas foi o último dia que doeu. Tira isso e entrega para Deus. Diga glória a Deus. Mergulha em Deus. Uma outra forma é você começar a vencer na igreja. Diga: igreja, este lugar é lugar de cura. É lugar de refino. É lugar em que Deus afia a gente. É lugar em que você olha para o seu irmão e você fala: não vou muito com a cara do meu irmão. Isso é muito triste. Não gosto. Já pensou o povo de Deus? Um olhar para o outro e dizer: não gosto muito da fulana. Não gosto muito do cicrano. Isso é horrível diante de Deus. Então este lugar é o lugar em que você fala: não, Satanás, você não vai fermentar o meu coração em relação ao meu irmão. Eu preciso vencer, é no meu território. Qual é o seu território? Porque o território de Davi naquele momento era Zigagli. E ele precisava vencer. Porque de uma hora para outra os homens olham para Davi e querem apedrejar Davi. Eu preciso vencer. Não se afaste do lugar que é cura, é libertação para a sua vida. Porque este lugar é a casa do Abba Pai. Eu não preciso. Eu vou ficar agora, não preciso. Eu acho interessante porque a gente faz mais a vontade do capeta do que a vontade de Deus. Porque o diabo quer isso. Não, eu não vou. Porque eu não vou com a cara da professora, não vou com a cara da bispa, não vou com a cara... Não sei, não estou afim, não suporto. Vença! Diga para Satanás: Satanás, você não vai mais me influenciar. E você não vai mais influenciar a minha casa nem meus filhos. Porque a casa do meu Deus é a igreja. E é lá que eu vou vencer. Davi, ele olha e ele chora. Mas ele busca a presença de Deus. E fala: fala, Deus, comigo. Diga assim: fala, Senhor, comigo. Tem pessoas que têm problema na igreja e mudam de igreja. E na realidade, grande parte, ela é o problema. Onde ela for, ela vai ter o mesmo problema. Então é mais fácil o quê? Eu mudar. Quantos aqui são casados há mais de 10 anos? Levanta a mão. É fácil? Vai mudar de mulher, de marido? Você olha e fala assim... Lembra da história do Billy Graham, da mulher do Billy Graham? Você pensou em divórcio? Não, mas em assassinato, sim. A esposa de Billy Graham foi entrevistada e ela falou isso. A gente olha e fala: não.
Quantos aqui são chefe ou tem chefes na sua cabeça? Chefe, patrão. Você responde, autoridade, tem autoridade sobre a sua vida? Tem. Ele fala umas boas para você, não, vou mudar, vou embora. Você faz isso? Você engole um monte de sapo. Você engole um monte de lombriga. Você engole um monte de cobra. Você engole um monte de cascalho, mas você não sai. Fica pianinho. Falou. Não é assim? Mas quando chega diante das coisas de Deus, não gostei do irmão, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Procure a cura e a libertação. Mas não se afaste de Deus e das coisas de Deus. Diga amém. Às vezes eu ouço assim, não vou com a cara. Por que você não vai com a cara? Que história é essa? Vai com a cara assim. Lá em casa não tem esses forró-bodó, não. Vai sim, vai obedecer sim. Vai fazer sim, vai ensaiar sim. Porque eu tenho que ensinar a minha casa a se submeter a quem é a autoridade espiritual. Porque eu não quero eles debaixo de maldição. Diga em nome de Jesus. No momento em que Davi, ele pega a estola sacerdotal e ele procura a direção de Deus, ele faz uma pergunta. Se eu me levantar e for, o Senhor me dará a vitória? Dá um sorriso para Deus e para você mesmo fala, se levanta. Coisa mole. É você, sou eu. Porque a gente está só mimado. Você já viu 600 homens chorando? Ai, minha mulher. Ai, meu bibelô. Ai, minha filhinha, minha princesa, meu príncipe. Ai, meu cachorro, meu papagaio. Ah, Deus, matou o bichinho do meu cachorro. No prédio que eu moro tem muito cachorro. Às vezes eu olho, as pessoas dão mais valor a um ser de 4 patas do que a uma criança. Isso me entristece o coração. Que coisa! O ser humano está chegando, ele está decaindo nos seus sentimentos, nas suas emoções. O animal, não quero que judie, não é isso. Mas entre uma criança e um animal, é entre um ser humano e um bicho, né? Não preciso nem falar nada. Então a gente precisa começar a desenvolver controle emocional em relação às pessoas, em relação a mim mesmo. Por quê? Porque quando levaram tudo, aqueles homens, eles olham para Davi com um único objetivo: vou te matar. Quem não já sofreu uma dor, quem já não sofreu uma ofensa, quem já não foi magoado no seu íntimo, sabe aquela mágoa que fere o lugar mais sagrado que há em seu coração? Sabe quando toca em algo que é sagrado, que é o amor, que é a paixão, que é o desejo. Então, quando você sofre uma mágoa, principalmente de alguém importante na sua vida, você olha e fala: meu Deus, como restaurar? Porque isto aqui foi tocado, isto aqui foi ferido, isto aqui foi destruído, e você luta para não perder o pouco que ainda há dentro de você. Você já não sofreu isso? Porque o que é que nós vamos fazer? Eu preciso desenvolver dentro de mim, porque há promessa, e eu estou no processo
de chegar na minha promessa. Diga aleluia. Quem já não foi magoado por pai e mãe? Você já teve um pai e a mãe? O pai e a mãe do antigo era meio estranho, não era não? Já não chamou você de burro? Fala aí. De molão, de gelatina. Já não xingou você um xingo básico? Ah, seu vagabundo, ah, sua toa na vida. Não, porque antigamente pelo menos era assim. Porque hoje não. Não, hoje é meu príncipe, hoje é minha princesa. Não, porque hoje é tudo uns bebelô. E aí a gente vê uma juventude mimada, sem norte, sem saber o que fazer. Eu sobrevivi. Porque hoje, na minha infância, a gente era mangado. Tá mangando de mim, não é assim? Quem é nordestino sabe do que eu estou falando. Quando a gente faz o bullying, hoje é bullying. Hoje está até internacional isso, né? Tá mangando de mim. Tá fuleirando comigo. Me chamavam de cara de panela. Porque eu sempre tive o rosto muito redondo. Cara de feia, você é muito feinha. De joelhuda, porque o meu joelho sempre foi muito grande. De tudo quanto era nome. Sobrevivi. Diga, eu vou sobreviver. A gente precisa começar a desenvolver o nosso lado emocional em relação às pessoas que não nos querem bem. Quando Davi ele olha para aqueles homens, tudo querendo matar ele rapidinho para de chorar e vai orar. Levanta o ombro. Estão querendo me matar. Eu vou parar de chorar e vou buscar Deus. Porque até aquele momento ele estava, ó Deus, cadê a Ainoã? Cadê a Abigail? Deus, cadê meus cachorros? Deus, cadê meus periquitos? Deus, cadê minhas ovelhas? Ele estava ali chorando. Aí os homens olham para ele e falam assim, eu vou te matar. Você é o culpado. Você já não ouviu de alguém, você é o culpado, ou alguém olhou para você e você falou, você é o culpado. Pare de chorar, desenvolva controle sobre aquilo que você pensa em relação às pessoas. Todo mundo merece a oportunidade e o perdão. Diga glória a Deus. Deixa Deus encher o teu coração de amor. Fala, Deus, Ele é difícil. Ela é complicada. Mas eu abro e perdoo. Eis mais uma oportunidade para você. Davi, ele olha para aqueles homens e fala, é ruim, hein? Vocês não vão me pegar, não. Ele mergulha em Deus para superar toda sua dor. Diga, vou mergulhar em Deus. Se você pensar em si, em relação às pessoas, você se sente saudável em relação às doideiras ou você se sente meio doido também? Você se sente meio saudável? Vocês estão entendendo a pergunta? Vamos supor, quando eu olho para o meu pai, tá? Vamos dar um exemplo. O meu pai era uma bênção como pastor. Mas como pai, ele era doido varrido. Pirado na tampinha da cola do sapateiro. Meu pai não sabia dar bronca. Meu pai não sabia bater. Meu pai sabia espancar. Meu pai não sabia falar. Tudo ele gritava. Edinha. E Edinha era culpada de tudo. Você é uma confusão. Então, na minha cabeça, eu amava o meu pai e admirava a unção pastoral sobre ele. Mas ele era pirado como o pai. Então, eu olho hoje e falo, rapaz, eu sou saudável. Você entendeu agora a minha colocação? Você olha e você fala, nossa. Hoje eu estava conversando com o bispo a respeito dos meus irmãos. Ele fala, tu é a melhorzinha. Tu é a melhorzinha da família. Então, quando você olha para isso, eu lembrei de Davi hoje.
Desde ontem que eu estou lembrando de Davi. Eu fiquei pensando o controle que ele teve que ter no momento em que aqueles homens queriam pegar e matar ele. Então ele teve que tomar uma decisão rápida naquele momento. Ele busca a presença de Deus. E ele se coloca diante do Senhor. E Deus fala assim: levanta, porque eu vou ser contigo. E ele se levanta e vai com 600 homens. Chega num certo momento, 200 ficam cansados. Diga: não quero estar no pelotão dos 200. Você pode até ficar, porque aqueles 200 estavam cansados. Eles estavam, exauridos. Então eles ficam no meio do caminho. E Davi vai com 400 homens. Quando ele está descendo, indo atrás dos seus inimigos, eles encontram um egípcio largado lá no meio da estrada, todo maltrapilho, todo destruído. E ele para naquele momento para ajudar. Ponto. Às vezes você está sofrendo, você está doente, você está desesperado, você está angustiado e você diz assim: eu não tenho tempo para nada a não ser somente para mim, para as minhas coisas. Não posso fazer nada, não posso aceitar isso, não posso assumir aquilo, não posso ir no culto, não posso assumir ministério, não posso, porque eu estou doente, eu preciso cuidar de mim mesmo. Porque eu estou cansado, porque eu estou preocupado. Quando você olha para Davi, ele no meio do caminho, ele para e socorre aquele homem. Sendo que as suas esposas estavam sequestradas, seus filhos sequestrados. Mas ele para atender. Alguém chorava e precisava de ajuda. Diga: sou eu que preciso aprender a ajudar aquele que sofre. Deixe de ser egoísta. Deixe de ser egoísta. Tudo sou eu primeiro. Tudo sou eu. Quero ser servido. Quero ser ajudado. Quero fazer. Não, só quero receber. Comece também a fazer. Eles param, cuida daquele egípcio. Um dia inteiro. Ele estava moribundo, não tinha nem memória. Para o segundo dia, come de novo. No terceiro dia, come de novo. Aí Davi pergunta: quem é você? Maior surpresa de Davi é que nós temos que ajudar aquele que nos causa dor. Diga aleluia. Tem alguém que te causou dor? Ou que te causa dor? Você precisa ajudar. Pare e ajude. Porque você está na fase transitória de receber a promessa. Ele para. E aí, ele pergunta para aquele rapaz: quem é você? Coisa impressionante. Quando ele fala assim: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Ele era um dos que estavam no meio dos amalequitas. Não importa quem te causou a dor, quem te feriu, quem te magoou, quem trouxe traumas e dramas na sua vida, libera o teu coração. Libere, porque você precisa começar a caminhar em direção à sua
promessa. Por quê? Davi, ele fala para aquele moço: guia-me então até o bando. Dá um sorriso. Achei maravilhoso isso. Maravilhoso. Por que Deus permitiu que aquele sujeito que não valia nada, que ofendeu a família dele, que destruiu a família dele, ficasse moribundo na beira da estrada? Porque era ele que Deus estava usando para dirigir Davi e o seu exército até onde estava escondido o bando dos amalequitas. Nem tudo está perdido. Talvez se ele desprezasse e dissesse: este aí vamos matar porque esse aí falou mal de mim, porque esse aí fez isso, fez aquilo. Talvez ele não tivesse a direção e não ouvisse a direção que Deus estava dando. Diga assim: vou começar a observar e saber que nem tudo está perdido. Sabe o que acontece? É que a gente tem que começar a lidar com aquilo que parece que está perdido. Ele dirige Davi até onde está o bando. Quando você se lembrar da sua promessa, comece a lidar com a promessa de Deus na sua vida. Por quê? Porque é a promessa de Deus que motiva você. O que foi que motivou? Ai, Jesus, misericórdia. O que motivou Davi a descer até o encontro com o exército dos amalequitas? Foi que Deus falou para ele: vai e tu livrarás. Comece a lidar e a preservar a promessa de Deus na sua vida. Senhor, então o Senhor vai me ajudar. E nunca veja Deus como um ser frágil que baba demais. Deus não baba em cima de filho. Você entendeu? Que às vezes os nossos filhos são uns trogloditas, ou são uns mimados, são uns mal criados, uns mal educados. Ai, bichinho, coitadinho, é tão bonitinho, é tão perfeitinho. Não, Deus não fica olhando assim. Ele chegou e falou: o Senhor vai ser comigo. Deus falou: vai, levanta e vai, faz. E aí eu vou ser com você. Porque nem tudo está perdido. O que te motiva, o que motivou Davi foi as promessas, foi a promessa de Deus: eu vou te ajudar, vai e eu serei contigo, você livrará o seu exército. Diga amém. Nós precisamos nos levantar nas nossas promessas. Não adianta ficar em casa chorando, lamentando, ficar dias e noites angustiados com o que perdeu, com o que já foi. Acabou. Deus quer te dar nova coisa. Deus quer te dar novas coisas. Então quando Davi ele olha, ele fala assim: nunca, Senhor, desistirei das tuas promessas na minha vida. Nunca faltará gente na sua vida para duvidar de você, para trair você, para desprezar você, para zombar de você, para não acreditar em você. Não faltará este tipo de gente na sua vida. Mas esteja e aprenda a lidar com as suas batalhas. Tem lutas que é sua. Diga: essa luta é minha. Não adianta a gente ficar
achando e querendo que fulano, beltrano faça, que sabe, que me ajude, que levante, que aconteça, a batalha é minha. Eu tenho que vencer as minhas batalhas. Davi, ele desce ao território do inimigo. Ele destrói a todos. E ele pega tudo o que é seu de volta. Tudo o que você perdeu, Deus vai te dar de volta. Vai te dar de volta. Só que você precisa descer até o território do inimigo. Destruir ele. E o que é que te motiva a descer o território do teu inimigo? É as promessas de Deus na sua vida. É as suas promessas. Então, neste momento, eu quero que você se coloque de pé. Aprenda a lidar com as suas batalhas. Aprenda a lidar com pessoas. Aprenda a lidar com gente. Nem todo mundo vai junto com você. Nem todos estarão. Observe que aqueles homens, eles eram homens rudes, amargurados, homens que já perderam muito e que ficaram em campos de batalha com Davi. No momento que Davi percebe que eles estavam se perdendo, sabe quando você olha para sua casa, para sua família, e você percebe que estão se perdendo? Vocês percebem isso? Deus, a minha família está ficando estranha. Me olham, duvidam, não caminham junto. Davi percebe isso, que eles estavam com o espírito amargurados e querendo desistir e questionando a Davi. Davi, ele rapidamente, ele desce, ele coloca a estola sacerdotal sobre os seus ombros e ele mergulha em Deus. Então, neste momento, feche os seus olhos e diga para Deus: Senhor, eu não posso caminhar em cima das dores dos meus familiares. Eu preciso lidar com as minhas promessas. Eu preciso lidar com as minhas dores, com as minhas perdas. Eu preciso, Senhor, lidar com aqueles que estão comigo. Fecha os teus olhos e neste momento apresente a Deus e diga para o Senhor: muitas vezes, Pai, aqueles que tinham que somar comigo estão dividindo, Senhor, estão desistindo, estão questionando, ó Pai, o teu trabalhar na minha vida. Apresente ao Senhor. Comece a olhar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor cuidará de mim. Eu sei que o Senhor cuidará da tua casa, da tua igreja. Eu quero te chamar a vir até aqui à frente. Mas quando você estiver vindo aqui à frente, eu quero que você venha para conversar com Deus. Eu quero que você venha dizendo para Deus: Senhor, eu me posiciono agora. Porque eu sei que eu tenho promessas e eu não quero perder a mão das minhas promessas. Em nome do Senhor Jesus, quero te chamar, venha até aqui à frente e diga para Deus: eu preciso, Senhor, é conversar contigo. Eu preciso, Senhor, mergulhar em Deus para superar a dor, as perdas, os desertos. Eu preciso, Senhor, olhar para a minha família e trazê-los para perto de Ti. Eu vou orar, eu quero que você feche os seus olhos. Coloque assim a sua mão. Abre assim as suas mãos para o Senhor. Em uma mão, eu quero que você entregue para o Senhor.
Diga para o Senhor onde dói. Fale para o Senhor onde estão as tuas promessas. No momento que Deus promete a Davi, Davi ele junta o seu exército, os anima para ir até o território do inimigo. No meio da sua batalha, não despreze aquele que precisa de você. Pare, invista um tempo, invista oração, invista jejum. Todos nós sentimos dores, choramos, adoecemos, somos traídos, passamos por lutas financeiras, passamos por lutas emocionais, mas o Senhor está dizendo assim: é tempo de conversar comigo. É tempo de abrir o coração, de mergulhar. Busque a força no Senhor. Encontre ânimo no Senhor. O mundo destrói, abate, desanima, separa, divide. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui para construir, para restaurar e para trazer novidade. Diga assim comigo: Senhor Deus, nesta noite, eu te apresento, Pai, o meu coração. Muitas vezes, ele está pesaroso, preocupado, angustiado, sem saber o que fazer. Senhor, eu te apresento onde está doendo. Passa o teu bálsamo de cura sobre a minha vida. Senhor Deus, eu me levanto nesta noite para reconstruir, para resgatar, para trazer a restituição da minha casa e da minha família. Assim como o Senhor deu vitória a Davi, o Senhor também me dará vitória. Não vou parar na minha dor, na dor dos meus pais. Saio hoje da terra da dor e caminho para a terra da promessa, para a terra da vitória. Em nome de Jesus, eu quero que você levante a sua mão direita e que você veja agora os seus familiares. Cada um deles, resgate para Deus. Cada um. Coloque diante do Senhor e diga: Senhor, cura, Pai. Cura, Senhor. Davi, ele foi a pessoa escolhida por Deus para curar aquele egípcio que estava moribundo no meio da estrada. Deus, ele quer te levantar nesta noite para curar aquele que está ferido. E aquele que está ferido foi aquele que te feriu. E o Senhor diz: lança a mão da cura que está em tuas mãos. Diga para o Senhor: eu me levanto nesta noite para ser a chave da cura, para ser, Senhor, aquele que traz cura e salvação. Em nome de Jesus, nesta noite, eu recebo a promessa da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluias. Olhe para você. Diga assim: meu nome é Davi. Tá ruim o negócio, né? Tudo destruído, tudo desmingualhado, tudo queimado, tudo fora do lugar. E aí Deus fala: é você que vai curar. É você que vai libertar. Dá um sorriso para Deus, fala: é Deus, é Deus. A gente às vezes acha que Deus vai falar assim: tá, filho, eu vou te dar o berço, a mamadeira, a chupeta e o cheirinho, aquele paninho nojento. Ah, filho, né? Você tá tão sofrido, né? É ruim, né?
Deus trabalha de uma forma maravilhosa, né? Que lição maravilhosa que Deus me deu. E eu falei, é isso aí, Pai. Dá um abraço no seu irmão, fala, nós somos Davi. Eu sou Davi, fala, eu sou Davi na sua vida. Você é Davi. Glória a Deus. Toma posse desta palavra. Você é Davi. Mesmo que você esteja só o caco, só o fiapo, você é Davi. Amém? Glória a Deus. Que posso dizer? Palavra extraordinária de Deus para as nossas vidas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e vamos praticar a palavra. Queridos, sexta-feira, 8h30, oração. Quero todo mundo aqui. Amém? Deixa eu olhar vocês. Deixa eu olhar todo mundo aqui. Sexta-feira, 8h30 da noite, todo mundo aqui para orar. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Domingo agora,